Eu queria que você abrisse a Escritura aqui comigo no capítulo 23 do Evangelho que escreveu Mateus. Abra a Escritura, por gentileza, no capítulo 23. Aqui no assunto que foi colocado aqui na Bíblia que eu tenho aqui no celular, está escrito assim: Jesus censura os escribas e os fariseus. Mas eu não concordo bem com essa palavra censura, porque de fato o que Jesus fez aqui não foi censurar aqueles homens. A dureza das palavras do Mestre, elas continham sobretudo amor, porque hoje, quando se trata de falar do amor, muito se esquece que no amor também está a admoestação, está a exortação. Na verdade, eu vejo alguns pastores implicando com quem prega demais o evangelho do amor. Não, hoje só se prega amor, só se prega amor, só se prega amor. Mas quando você de fato prega amor, você prega admoestação, porque quem ama admoesta, quem ama disciplina. O Rodrigo e a Camila terão um bebê daqui uns dias, a Lândia e o Diego terão um bebê, um segundo para o Diego. E quando a Maria Helena ela for colocar o dedo na tomada e puder tomar o choque, a primeira vez você vai dar uma bronca, na segunda vez provavelmente um tapinha na mão, para ela ficar bem espertinha. E se você se preocupa, se você ama, você disciplina, você admoesta. Eu não estou falando aqui que você deve espancar o seu filho, mas quem tem filho sabe, e quem foi filho sabe que já tomou uns tapinhas aí na mão, na admoestação correta e na admoestação amorosa do pai ou da mãe. E a admoestação tem esta disciplina necessariamente, porque se você não está nem aí, e quando nós estamos diante de um psicopata narcisista que não tem empatia por nada, ele vê a criança indo para uma tomada, colocar o dedo, e a alegria dele é ver aquela criança se desfalecer tomando choque. Ele se satisfaz com aquilo. A satisfação dele é ver a pessoa indo pelo caminho errado e ele não fazer nada. Qualquer um que tem empatia, que consegue pelo menos sentir um pouco da dor do outro, qualquer um, normalmente quando vê uma criança, quando vê uma criança ou quando vê outra pessoa indo por um caminho errado, você não consegue ficar apático. Você não consegue. Existem pessoas que elas são tão amorosas nesse sentido, que elas às vezes elas se tornam o chato da família, se tornam a pessoa enjoada da família, se torna a pessoa enjoada da congregação, porque aquela pessoa que está vendo não consegue ficar calada e fala: olha, não é desse jeito, isso não está certo o que está sendo feito. E a empatia no amor te direciona a inclusive ser proativo no amor. Uma pessoa que não é proativa no amor, ela precisa considerar de verdade o evangelho que frutifica nela. Porque se você não é proativo, se você não se manifesta em amor em favor de alguém, se você transforma aquilo que você sabe que é correto e aquela admoestação que seria necessária você manifestar, se você transforma isso em silêncio, e muitas das vezes em silêncio perverso, onde você fala: não, quero só ver a pessoa arrebentando a cara. Vocês já viram pessoas que são assim? Elas falam: não, eu estou pagando é para ver o meu próximo se arrebentando todo. Eu me recordo nesse sentido, que certa vez eu assisti a um vídeo que foi muito interessante.
tinha uma mulher que o carro dela dá defeito no escuro, num local isolado, num local ermo, totalmente escuro. Imagine você, mulher, num local que você não vê luz nenhuma, e de repente o seu carro dá uma pane completa. Aí ela está ali tentando ligar o carro, mexendo no celular, não tem sinal no celular, não tem nada, não tem como ela pedir ajuda. De repente, do lado, no vidro lateral do seu carro, aparece a figura de um homem com a cara assim meia maluca e olhando para você e batendo assim no vidro. Você está sozinha. Eu queria que você imaginasse isso. Você está sozinha e aí de repente esse homem começa a bater no seu vidro. E começa a bater, e ele não fala uma só palavra, mas ele começa a bater. Aí você fica assustada com aquilo, começa a gritar desesperadamente, aquele homem de repente desaparece. Quando você olha, uma pedra atinge o seu para-brisa é arrancado e você é arrancada de modo abrupto daquele carro. E quando você é arrancada gritando desesperadamente, vem um trem e passa por cima do teu carro. E aquele homem simplesmente estava tentando te tirar daquele trilho. Mas aquele homem, ele precisa ir contra a sua vontade, ele não está preocupado mais com o que você está pensando, ele não está preocupado com o seu pavor, ele não está preocupado com os seus medos, ele não está preocupado com nada disso, ele apenas está ali com um propósito. Ele é mudo e não consegue falar: moça, tem um trem vindo ali. Então a única forma que ele pode agir é quebrando o vidro, danificando um patrimônio que é seu, com o intuito de te arrancar de lá, de modo forçado, para que possa salvar a sua vida. E aí você compreende naquele momento que o que poderia ser um estupro, o que poderia ser um ato de violência, foi de fato um ato de violência, mas um ato de violência em teu favor. E o nosso Senhor, quantas das vezes, Ele vem de modo violento sim, contra nós. Certa vez, eu vi um grande pastor, creio que era o A.W. Tozer, não lembro se era o A.W. Tozer ou era o Lloyd Jones, que ele escutava a pregação de um jovem pastor. E enquanto ele escutava a pregação daquele jovem pastor, e aquele jovem pastor muito eloquente, com uma mente muito potente, uma mente ávida por conhecimento, então ele tinha a Bíblia, ele conseguia decorar com uma facilidade imensa. E ele pregava e colocava a multidão avivada com sua pregação. Mas aí este pastor, e aqui eu não me recordo se era o Lloyd Jones ou era o A.W. Tozer, um destes dois, ele vira e fala: só está faltando uma coisa para que este jovem pastor transborde em unção, que ele seja impiedosamente esmagado pela graça de Deus. Porque só depois que você é impiedosamente esmagado pela graça de Deus, quando a admoestação do Senhor ela penetra o teu coração, ela destrói as tuas estruturas, faz com que aquilo que você acreditava seja reduzido a nada, seja provado no fogo, e o que é feno, o que é palha, o que é madeira se destrói por completo, e só resta aquilo que de fato pode permanecer, que é aquele tesouro que Ele nos entrega. Só depois disso é que a unção do Espírito Santo passa a te usar poderosamente. Antes disso, você pode até ser uma pessoa inteligente, eloquente ou qualquer outra coisa, mas você não é poderosamente usado, porque você ainda não foi testado na paciência. E a paciência, o teste dela só acontece na tribulação. A paciência só acontece na hora que você é esmagado nas mãos do Senhor. É que dali sai o azeite.
O azeite é produzido apenas quando nós somos exprimidos. E é só daí que nós temos unção, nós temos combustível para as nossas lamparinas. Então, neste texto, conquanto o Senhor Jesus tenha dedicado um texto completo para falar de modo duro aqueles fariseus, e muitos entendem, eu já vi alguns apóstolos chegando a dizer, teólogos dizendo que Jesus, nesse momento aqui, ele se torna incoerente com o seu discurso sobre amar os seus inimigos, mas aqui não é incoerência, aqui de fato é a manifestação do amor aos seus inimigos, em forma de admoestação, em forma de convite à reflexão. Agora, o pior de tudo é que a gente passa normalmente por Mateus 23 e a gente não consegue se enxergar neste texto aqui, e a gente não consegue se ver, porque a nossa autoimagem, a nossa autopercepção de nós mesmos normalmente é turva, normalmente ela é nevoenta, normalmente ela vem seguida de uma névoa terrível, ela vem embaçada, tanto que a gente não consegue nem reconhecer quando nós estamos com mau hálito, porque a nossa boca, na proximidade que está do nosso nariz, não consegue perceber, se acostuma com o odor fétido que sai dela. E normalmente é necessário alguém que te ama para te dizer: meu filho, toma um cuidado melhor com sua saúde bucal, toma um cuidado melhor com você, porque o negócio não está bom. O negócio não está cheirando bem para o seu lado. E nós estamos aqui diante deste texto. Essas palavras, elas foram tão marcantes para Mateus, que ele, não tendo nada para gravar, ele se apercebe de cada uma delas, guarda na sua memória, e depois de muitos anos, ele ainda tem aquilo gravado, tem aquilo marcado, tem aquilo, parece que registrado, não em tábuas de pedra, mas no coração dele. E ele consegue traduzir isso em detalhes para a gente, numa riqueza de detalhes que provavelmente a sua memória não conseguiria buscar tantas coisas. Aliás, no nosso tempo, onde nós somos bombardeados por tantas informações, às vezes a gente, quando eu terminar de pregar aqui, quando você chegar em casa, às vezes você não vai sequer recordar das minhas palavras que foram ditas aqui essa noite. E é por isso que é tão importante a gente ruminar, novamente colocar o vídeo ali, nem que seja acelerado em 2 vezes, para a gente poder novamente aprender um pouco mais. E onde eu quero chegar aqui para vocês, quando ele chega no verso 23 do capítulo 23 de Mateus, ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que têm a atuação como a sua arte principal, que têm a atuação como seu ministério, que têm a atuação como o seu modo de vida. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Porém, façam estas coisas sem omitir aquelas.
guias de cego, que engolis o mosquito, que quais o mosquito, e engolis o camelo. Guias de cegos. No nosso tempo, a maior dificuldade que nós temos, diante de tantos mestres que se levantam por aí, é a gente de fato recuperar a visão. Uma vez eu passeando pelo Facebook, eu vi uma mulher que, na minha concepção honesta, ela é uma charlatã, que ela diz que você fazendo alguns exercícios oculares, você não vai precisar mais de usar óculos. E aí ela fica lá mostrando, seguindo assim algumas coisas. E a mulher é famosa pra caramba, já respondeu aí processos pelo Conselho Federal de Medicina. E essa mulher, ela vem vendendo estes cursos para um número enorme de pessoas. E ela vem vendendo estes cursos, vendendo e ganhando um monte de gente. E eu garanto para vocês, gente, eu por curiosidade, uma vez eu assisti uma aula gratuita dela, que essa aula gratuita é engodo em cima de engodo, é 1 hora de aula, são 55 minutos, falando de gente que já fez e nos deu certo, gente que já fez e deu certo, que você vai conseguir ver de novo, entendeu? E ela vem replicando isso diversas vezes, e no fim das contas, 5 minutos para fazer um exercício lá que você pode tentar ele 1000 vezes na sua casa, você não vai nem melhor. Se você não for um oftalmologista de confiança, se você não buscar um tratamento de confiança, provavelmente você vai começar a meter a cara aí nas portas de vidro. Você vai começar a tropeçar, vai começar a pular quebra-mola e passar em cima de buracos sem nem enxergar. Charlatães, em relação à visão, ela é uma delas. No meio dos crentes, dos evangélicos, surgem muitos. Há uns 4 anos, em Joanesburgo, na África do Sul, se levantou um pastor, que o patrimônio desse pastor é de aproximadamente $1 bilhão. Eu não estou falando de reais, é $1 bilhão. É o patrimônio deste pastor. Este pastor, ele estava no meio de uma pregação dele, e aí de repente, uma igreja que vinha lotada, e aí de repente, lá fora da igreja ele é chamado por alguém desesperado, e a atuação começa toda a acontecer. Nota que esta palavra que foi lida foi para aqueles que gostavam, transformam a atuação no seu ministério. E aí de repente ele é chamado para fora, e quando ele sai do templo, está várias pessoas chorando ao lado de um caixão, e tem um homem deitado no caixão, morto. Este pastor começa a orar por este homem, ele começa a fazer alguns movimentos, mais ou menos parecido com um xamã, um índio antigo, só que ele era africano. E aí de repente esse homem, ele levanta com uma cara assustada, e esse homem ressuscita. E quando eu vi esse vídeo sendo propagado, na época esse vídeo conseguiu rapidamente milhões de visualizações no Facebook, somado ainda com YouTube e outras redes, foram muitas e muitas mais visualizações. Aquele homem consegue alcançar o clamor, mas graças a Deus que ainda existem alguns crentes no estilo dos irmãos de Bereia,
que ouvem de bom grado, recebem de bom grado a Escritura, a pregação da palavra, mas depois vão ver, vão investigar se aquilo realmente é assim. E daí um pouco eles descobriram que aquele homem que ressuscitou era o cameraman desse pastor, e que esse cameraman ele já tinha levantado da cadeira de roda, ele já tinha voltado a ver, já tinha deixado de ser endemoniado, então só faltava ressuscitar mesmo. Então tudo se tratava de uma atuação. E nos nossos dias, homens que atuam assim, se utilizando do nome de Cristo, eles vão se levantar de modo muito mais forte para fazer com que o Evangelho, que é vida, o Evangelho que é paz, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele seja desconsiderado, para que o Evangelho ele seja colocado para baixo. E aí o que ocorre? Muitas pessoas vão tentar fazer uma defesa deste Evangelho por meio da teologia e simplesmente da teologia. Mas a teologia ela é extremamente fraca. Certa vez conta-se dentro da história da igreja, talvez seja uma lenda, mas é interessante para ilustrar o que eu quero dizer aqui para vocês hoje. Certa vez, enquanto os servos de Maomé estavam prontos a invadir Jerusalém, enquanto os servos de Maomé estavam prontos para invadir Jerusalém, alguns dominicanos, teólogos, estavam muito ocupados discutindo qual era a cor dos olhos da Virgem Maria, discutindo qual era, sei lá, se Adão tinha ou não umbigo, já que ele foi o primeiro homem. Estavam discutindo estas coisas, enquanto eles estavam prontos a serem invadidos e totalmente devastados. E eu vejo isso na igreja atualmente, as diversas discussões teológicas, e que afundam as pessoas em um poço de um racionalismo torpe, e que não faz a gente chegar em lugar nenhum. É uma necessidade de se provar Deus, sendo que Deus ninguém prova, pelo contrário, nós é que provamos dele, que somos e que ao mesmo tempo o experimentamos. Ninguém prova que ele existe, mas nós apenas o experimentamos. E eu acho impressionante isso, que quando nós estamos em situações mais drásticas, onde a gente para de coar o mosquito e engolir o camelo, e a gente passa a dar atenção ao que realmente importa, o Evangelho passa a ser propagado de modo poderoso. Eu gosto sempre de citar aqui o Richard Wurmbrand, como um dos grandes pastores do século XX, que sofreu por 14 anos no comunismo. E eu lendo um dos livros dele esses dias, ele diz que o filho dele, quando ele tinha 9 anos, ele foi preso, logo em seguida a esposa dele foi presa. E o filho dele ficou na rua, mendigando aos 9 anos de idade. E aquele menino não podia sequer ser ajudado. Sabe-se de uma senhora que o tentou ajudar, e os comunistas diziam: se ajudar alguém que seja parente dos traidores do nosso regime, essa pessoa será presa. E esta senhora que lhe deu comida simplesmente desapareceu. Esse menino passa 2 anos sem ver a mãe dele. 2 anos sem ver a mãe dele. E aos 11 anos de idade, ele já revoltado, porque ele era muito novo, ele ainda não tinha as mesmas percepções de um adulto,
vendo seu pai desaparecido, dado como morto, e sua mãe 2 anos sem saber o que tinha acontecido com ela, só sabendo que ela tinha sido levada. Ele é conduzido até a prisão, e do outro lado das grades ele vai lá para conversar com a mãe dele. A mãe dele não pergunta como ele está, porque a mãe dele sabia que não tinha tempo. A mãe dele sabia que não tinha espaço de tempo para falar com seu amado filho, que enquanto estava no cárcere orava por ele o tempo todo, sabendo que sofria pelo amor desse nosso Deus. Ela chega até aquele menino e só diz uma coisa, olha para ele e fala: Mihai, creia em Jesus. E ela já é levada sendo espancada por aqueles homens. Ela só diz isso para ele. Ele que já não queria crer, que duvidava de tudo. Meu pai, pastor, tá lá, o que eles ganharam em troca disso? A mãe dele só diz essas palavras: Mihai, creia em Jesus. Ele sai dali com aquela palavra cortando o coração dele. E aos 11 anos aquele menino se torna um homem. Mais à frente ele vai dizer o seguinte: com todos, se não houvesse nenhum dos argumentos que há em favor da fé cristã, se não houvesse nenhum, porque são milhares de argumentos em favor da fé cristã, mas se não houvesse nenhum outro, mas somente a fé da minha mãe em Jesus Cristo, a fé dela seria suficiente para eu crer. A fé dela seria suficiente para eu crer. Eu quero dizer para vocês que este evangelho, que não é um evangelho de atuação, vai requerer de nós esse tipo de coragem. Coragem para nós sermos incomodados às vezes de madrugada, quando alguém necessitado nos ligar por uma simples oração. Coragem para olhar para aquela pessoa que está no teu trabalho e ter empatia por ele e levar essa palavra de salvação. Na segunda passada, nós estávamos no sepultamento do irmão da minha esposa. Nós chegamos ali e o que nós fizemos foi apenas, no início de tudo, tirar o violão e começar a louvar o nome de Jesus. Ali era um ambiente totalmente espírita, pessoas que estavam desoladas, porque a morte dele foi de forma extremamente trágica. Mas nós estávamos ali com a simplicidade da adoração, e nós começamos a simplesmente louvar, e nós cantávamos, e nós já tivemos o testemunho de que pessoas que estavam ali, que estavam numa angústia terrível, sentindo aquele peso, foram inundados por uma paz, simplesmente porque nós louvávamos. Uma coisa que é tão corriqueira para a gente, que a gente faz aqui, e muitas das vezes nós nem damos atenção. Vamos cantar de novo. Muitas das vezes isso está sendo a diferença entre vida ou morte para alguém que está aí desesperado, pronto a tirar a própria vida, e vai ouvir aquele louvor e vai ser transformado por aquele louvor. É esse o poder de Deus que habita em você. É esse o poder de Deus que habita em você. Não é uma teologia vaga, cheia de argumentos. Basta que você simplesmente creia, se posicione e faça, que o Senhor há de agir, que o Senhor vai agir. O Senhor vai colocar pessoas no teu caminho, para que você decida se você é um sacerdote, se é um fariseu, se é um levita, ou se é um samaritano que simplesmente está disposto a ajudar. O Senhor não quer de você que você exerça o ministério aqui. O Senhor quer de você que você exerça o ministério em todos os lugares.
O Senhor não quer de você um espaço da tua vida, mas Ele quer tudo, assim como Ele entregou tudo. Eu estou dizendo isso para vocês, porque nos nossos dias, pessoas estão desesperadas, e você tem uma palavra de consolo. Eu queria que você repetisse isso para si mesmo agora. Diga assim: eu tenho uma palavra de esperança. Porque Jesus, o Espírito Santo, habita em você. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria ler um trecho aqui de uma moça de 19 anos que na década de 60 ela foi presa sob o comunismo. Ela que foi perseguidora da igreja, como estudante pró-comunista, o dia que o evangelho penetra o coração dela por meio de outra jovem que ela perseguia e que já tinha inclusive torturado. Essa menina, ela se converte aos 19 anos. Ela vai para frente da escola dela, ela pede a palavra no palanque, e no meio daquela turma que eles existiam para fazer uma defesa, era uma turma que fazia defesa desse regime terrível que é o comunismo. Ela começa a falar do amor de Jesus que transformou a vida dela, e a partir dali ela é presa. E eu queria ler uma carta que ela escreve para essa moça a quem ela perseguiu, mas que depois elas se tornaram amigas e irmã em Cristo. Essa moça estava no cárcere e ela escreve o seguinte: agradeço-lhe seu carinho maternal para comigo. Recebemos tudo quanto você preparou para nós. Agradeço a coisa mais valiosa que você me deu, a Bíblia. Eu agradeço a todos, e quando lhes escrever, transmita-lhes as minhas saudações e agradecimentos pelo que tem feito por mim. E ela continua escrevendo, dizendo: visto que Deus me revelou o profundo mistério do seu santo amor, considero-me a criatura mais feliz do mundo. As perseguições que tenho de suportar, considero-as como uma graça especial. Estou contente porque o Senhor me deu, desde o primeiro dia da minha fé, a grande felicidade de sofrer por Ele. Orem todos por mim, para que eu possa permanecer fiel ao Senhor até o fim. Essa foi a última vez que ela escreveu, depois não se soube mais notícia dela. Mas o meu coração sabe que ela recebeu a coroa da vida. Este evangelho que eu convido vocês a experimentarem, igreja, é um evangelho que não cabe atuação, onde nós arrancaremos sempre a máscara e nós nos apresentaremos desnudados, com nosso rosto nu. Nós não vamos precisar colocar um véu, tal qual Moisés precisou colocar, para esconder a resplandecente glória do Senhor, que se manifestava na face dele, mas nós vamos poder mostrar o nosso rosto. Este evangelho é o poder de Deus,
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Porque este evangelho se manifesta de justiça em injustiça e de glória em glória. Eu queria um ministério de louvor aqui na frente. Aí você pode terminar orando com eles, tá bom? A mesma. Pode cantar e depois ora.